e parar a transcrição. Só me avisa quando for começar a marcar o tempo, só que eu quero ficar controlando aqui também para eu conseguir me organizar. Tá, eu posso te dar um aviso ali quando tiver faltando 5 minutos, Uhum, tá? tá bom. Mas então tá, vamos iniciando então aqui a defesa de trabalho de conclusão de curso da Natália. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí ao professor João e ao professor Maico aí pelo aceite em participar da banca da Natália e também pela sua presença aí para contribuir com o trabalho dela. Agradecer também aí aos presentes aí, aos ouvintes, né, que vieram prestigiar aí a apresentação da aluna. E a Natália vai, então, apresentar para a gente aí o TCC dela, intitulado Estudo do Impacto do Conhecimento em Eficiência Energética no Consumo de Energia Elétrica Residencial. Então, Natália, a partir de agora, aí tu tens 20 minutos aí para fazer a tua apresentação. Certo. Então, boa tarde, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pela presença de todos, em especial aos professores da banca. Então, o meu TCC, eu vou iniciar a apresentação conforme o senhor apresentou, né, que é sobre um estudo do impacto do conhecimento em eficiência energética no consumo de energia elétrica residencial. Então, né, o porquê que eu escolhi esse tema? Inicialmente, é devido à dificuldade de a gente conseguir implementar hábitos de consumo mais eficientes, né, no nosso dia a dia, e também devido ao constante aumento de produtos que são de energia elétrica, né, como, por exemplo, as panelas elétricas, que era alguma coisa que a gente não tinha um tempo atrás, e aquele robô aspirador, né, que tem sido muito comentado hoje em dia também. E também devido à facilidade que a gente tem hoje em dia em adquirir equipamentos de grande demanda, como, por exemplo, o condicionador de ar e o chuveiro elétrico. Como motivação pessoal, eu tive um curso da Procel que eu fiz faz uns 3 anos. Ele é disponibilizado de maneira completamente gratuita. O único impedimento assim que a gente tem em relação a ele é referente a um cadastro no site que precisa fazer. Porém, ele é completamente aberto também a toda a população. Então, a partir desse, quando eu finalizei esse curso, né, e ele é de uma maneira disponibilizado de uma maneira completamente assim fácil de entender, bastante dinâmico. E eu me questionei, né, se isso teria alguma alteração no nosso dia a dia se toda a população soubesse desse curso e realmente o fizesse. Então, dentre os objetivos, a partir disso, né, eu defini como objetivo geral mensurar o impacto do conhecimento sobre eficiência energética no consumo de energia elétrica residencial. E dentre os meus objetivos específicos foi realizar um projeto prático, divulgar o conhecimento de forma teórica e simples, né, com uma descrição simples, utilizar como meta o histórico de consumo e desconsiderar alto investimentos financeiros, né? O que eu quero dizer com esses 3 últimos itens? Então, eu não considerei a aplicação de energia solar fotovoltaica, devido a isso ser mais algo referente à economia financeira e não à eficiência do consumo de energia em si, sem falar que existe uma tendência da pessoa aumentar seu consumo a partir do momento que ela percebe que está gerando sua própria energia, né? Digamos assim. E também não citei sobre a questão da energia solar térmica, devido para aquecimento de água, né? Devido a isso requerer um investimento alto de início e também conhecimento técnico um pouco mais elevado. Então, sobre a minha fundamentação teórica, eu vou abordar aqui de forma superficial alguns itens que eu utilizei no meu trabalho a fim de fazer a planilha para divulgar o conhecimento entre as famílias e também que eu utilizei como base para realizar as análises depois dos resultados. Então, iniciando pela definição, né, do que é uma eficiência energética, as ações que existem hoje em dia, desde ali os incentivos do governo e tal, o Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro e o Procel, que faz toda a indicação, né, dos equipamentos que são mais eficientes através do selo e também dá dicas de consumo mais eficiente. Com relação à aplicação em si da eficiência energética, então, eu comentei, né, sobre a iluminação, refrigeradores, perdão, a parte de climatização, chuveiro elétrico, eletrodomésticos de lavanderia, aparelhos com geração de calor, né, que seria ali forno, secador de cabelo, sanduicheira, e aparelhos eletrônicos. Também utilizei alguns estudos já existentes sobre eficiência energética, que foi um estudo de caso em uma residência feito por Amorim em 2020, um estudo sobre a parte de conforto térmico em edificações residenciais feito por Cardoso lá em 2002, e também um estudo sobre o impacto regulamentar da eficiência energética nas edificações, feito por Morishita em 2011.
Então, falando um pouquinho, né, da parte da metodologia, para fins de exemplificar melhor como que ocorreu todo o fluxo do projeto prático, eu montei um fluxograma alinhado com uma linha do tempo. Então, iniciando, né, a definição do tema e a estratégia para o projeto aplicado iniciou em março, onde eu me reuni com o professor e nós definimos que seriam convidadas 15 famílias para participar, sendo 10 pertencentes a um grupo classificadas, né, como leigas, ou seja, são famílias que não possuem um conhecimento acadêmico nem profissional prévio, né, nessa área de eficiência, e 5 famílias que foram consideradas como conhecedoras. Dentre essas 15, 2 acabaram desistindo, então a gente prosseguiu apenas com as 13, nós não fizemos a reposição delas. Então, como meio, né, de compartilhamento do conhecimento, isso foi feito através de uma planilha em PDF, onde as dicas foram escritas de forma simples, bem como algumas informações no geral, e também para fins de mensurar o conhecimento inicial que as famílias tinham, bem como seus hábitos de consumo, assim, no geral, né, superficialmente, foram disponibilizados um questionário inicial e um final no fim do projeto. Com referência, então, à questão do histórico de consumo, eu solicitei às famílias que enviassem as suas faturas de energia ali no início do projeto, que onde tivesse o consumo desde setembro de 2020 a agosto de 2021, né, que foi referente àquele período pré-projeto, de onde as famílias ainda não tinham acesso às dicas que eu disponibilizei. E no final do projeto, que enviassem a sua fatura do período referente a setembro de 2021 até agosto de 2022, para a gente mensurar qual foi o impacto real, né, que teve nessas famílias em relação ao consumo. Então, continuando, né, depois que a gente definiu essas estratégias que eu citei, eu iniciei a confecção das cartilhas de dicas e as escolhas da família para o projeto ali no mês de maio. E conforme eu fui escolhendo as famílias, eu já fui realizando os convites também. Isso se prolongou até ali final de julho. Juntamente com esses convites, eu iniciei a criação do perfil de conteúdo da rede social que eu utilizei, que eu denominei de Desligar Lá. E também iniciei a confecção do questionário. Isso se deu ali no mês de junho, perdão. Então, após, né, o fim da convite dessas famílias, que aconteceu ali em agosto de 2021, eu realizei a divulgação da cartilha de dicas, o envio e a coleta do questionário inicial e também o recolhimento das faturas de energia. Então, se passou, né, o ano do projeto. Daí eu iniciei a publicação do conteúdo na rede social. Isso aconteceu ali no final de agosto até o fim de novembro. Aí sim, quando foi chegando ao final do período do projeto, eu realizei a confecção do questionário final. E no início de setembro, eu enviei o questionário para recolhê-lo com as respostas para verificar o que foi que aconteceu de diferente, né? E também realizei a coleta do histórico de consumo daquele período definido. Então, falando um pouco de como foi a metodologia de análise, eu dividi ela para apresentar aqui em 3 grandes grupos, sendo o primeiro uma análise inicial. Nessa análise foram feitas, complementadas, assim, todas as análises superficiais do projeto, que iniciou em estabelecer os períodos do ano para comparação, que foram separados em primavera e verão, ali de outubro a março, e de outono e inverno, que foram os meses de ali de abril a setembro. Como tinha algumas famílias que apresentavam, não tinham muita diferença, assim, né, de consumo entre as 2 épocas do ano, eu defini uma diferença de consumo de equilíbrio, que ficou de 30 kWh. Essa definição foi meio visual, assim, quando eu avaliei o consumo de todas elas. Após, então, eu realizei a análise de forma geral para identificar ali o período do ano de maior consumo, e a partir disso, analisei as prováveis fontes causadoras dessa diferença a partir das respostas que vieram do questionário inicial. Após essa finalização dessa etapa, eu iniciei a análise de vínculos, onde eu verifiquei basicamente a relação do conhecimento com a classificação de consumo, algumas oportunidades de melhoria e também uma visão específica do impacto do chuveiro elétrico. Com relação, então, à parte de análise de resultados, eu basicamente verifiquei as diferenças entre a primeira e a segunda etapa através das respostas do questionário, a média de consumo anual por pessoa versus a sua classificação de consumo, né, de antes e depois. Verifiquei a influência que teve no projeto, juntamente com a diferença de consumo e as respostas do questionário. E também verifiquei, através de uma resposta do questionário, o que as famílias sugeriam que fosse feito de diferente, né, a mais do que a cartilha, a fim de auxiliar na redução do seu consumo. E com tudo isso, então, nós chegamos nas conclusões. Então, vamos começar pela parte da análise inicial.
onde analisei os períodos de maior consumo, né? Com isso, eu verifiquei que 5 famílias possuíam um equilíbrio entre as estações, lembrando que isso representa uma diferença de até 30 kWh na diferença dos consumos. 6 famílias possuíam maior consumo no período de primavera-verão e 2 no outono e inverno. As prováveis causas, né, baseando apenas nessa resposta dos questionários, provavelmente foi devido ao chuveiro elétrico e ao condicionador de ar. Partindo, então, para o início da análise de vínculos, eu comecei avaliando a relação das suas classificações de consumo conforme a classificação do grupo da família. E nesse ponto é muito interessante a gente observar que 100% das famílias que classificaram seu consumo como ruim pertencem ao grupo leigas. E das demais famílias pertencentes ao grupo leiga que responderam que o seu consumo é bom ou regular, por mais que fossem pertencentes ao grupo leiga, já possuíam algum conhecimento do Inmetro do Procel. Só aí a gente já consegue ver que provavelmente já teve impacto dos equipamentos utilizados, né, para sua residência. E dentre as famílias que classificaram seu consumo como ruim, a gente pode observar que nenhuma delas conhecia o Procel, e com relação ao Inmetro já foi alguma coisa mais bem balanceada, digamos assim. Uma família conhecia o Inmetro e 2 já tinham ouvido falar e outras 2 não. Com relação, então, à parte de oportunidade de melhorias, né? Eu utilizei os hábitos de consumo para ser como oportunidade de melhoria o tempo médio de banho, a torneira com aquecimento, o uso da chaleira elétrica, a frequência da lavagem de roupas e o condicionador de ar. E os parâmetros eu utilizei todos aqueles que fossem acima do mínimo, respondido na planilha, e no caso da torneira com aquecimento, desde que tivesse a fonte elétrica e o condicionador de ar, desde que existisse o condicionador de ar, eu classifiquei como tem oportunidade de melhoria. Não é que realmente na prática exista lá, né? Isso teria que ter um estudo mais dedicado para cada família, mas que talvez ali a gente pudesse melhorar alguma coisa. E com relação aqui, né, no gráfico da direita, que foi onde eu distribuí as quantidades de família que responderam à questão desses parâmetros, né, a gente pode identificar que ficou algo bem balanceado entre todas as famílias e que realmente seria necessário realizar um estudo mais a fundo, assim, para a gente identificar. Como, por exemplo, no caso do chuveiro elétrico, onde para iniciar, né, essa pequena análise um pouco mais aprofundada, eu separei os chuveiros que eram de fonte a gás, que eram apenas de 2 famílias, e separei no gráfico ali na direita as respostas assim com relação mais à média do tempo de banho. Aqui a gente consegue observar que isso também foi uma coisa que acabou ficando bem equilibrada, as respostas, só que ali já, por exemplo, 2 famílias classificaram seu consumo como ruim, já possuíam um tempo de banho médio entre todas as pessoas da casa entre 20 e 30 minutos, o que impacta muito no consumo final. Partindo então para as análises de resultados, né? Eu inicio trazendo a diferença das respostas entre o questionário inicial e o final, onde tudo que tem X significa que não teve alteração, então a gente pode ver que a grande maioria, né? E em relação às classificações de consumo, 7 famílias mudaram, sendo uma apenas negativa. 6 famílias alteraram o tempo médio de banho geral, sendo que apenas uma também aumentou. 4 famílias alteraram a frequência de lavagem de roupas, uma apenas negativa também. Teve alguns outros pontos também que é interessante observar, que foi uma família aumentou a geladeira e a outra diminuiu, e também a questão das lâmpadas também que foi alterada, e a família que diminuiu a quantidade de geladeira ainda tirou a que tinha, que era anterior ao ano 2000, que representa um consumo bem alto. Com relação, então, à análise da diferença ali da classificação de consumo versus o consumo anual médio, né, por pessoa, a gente tem alguns pontos bem importantes a salientar. Inicialmente, que não teve um padrão na classificação das famílias de acordo com o seu consumo, né? Se a gente for comparar todas. A única que ficou mais ou menos parecida foi as famílias que classificaram seu consumo como bom, cuja variação foi de até 30 kWh, enquanto que as famílias que classificaram seu consumo como regular, a variação foi um pouco superior a 52, e as que classificaram como ruim, a variação chegou a ser de quase 140 kWh. A gente pode observar, então, que aquelas alterações representam 53,85%, e dessas, a B e a G alteraram de ruim para regular, sendo que é uma diferença de 10 kWh, apenas inferior. Então, é algo que provavelmente, inclusive, lá no início do projeto, elas já estavam em dúvida se classificavam como ruim ou regular, provavelmente. Todas as famílias que não fizeram alterações nenhumas mantiveram de forma coerente, porque as alterações foram muito pequenas, ou não teve, ou aumentou um pouquinho. As famílias I e beta, a média diminuiu,
porém, mesmo que tenha diminuído, ainda a média geral continuou bem alta e existem bastantes oportunidades de melhoria conforme o questionário. A família Gama, ela mudou ali de bom para regular, porém isso provavelmente pode ter acontecido devido a uma nova visão sobre o seu consumo, sobre as suas oportunidades de melhoria, porque se a gente for olhar em números, praticamente não mudou de um ano para o outro. E a família C foi a única que eu realmente considerei que teve impacto positivo, porque além de ter uma redução de um pouco mais de 20 kWh, ainda foi acrescentada uma geladeira, que é um dos equipamentos que realmente mais consomem energia. E terminando os resultados, então, analisando o impacto, né, realmente do projeto, a gente consegue observar que 5 famílias o projeto não fez diferença, basicamente no seu ano, né, em relação aos seus hábitos de consumo. A família Beta eu considerei como questionável, porque provavelmente teve impacto do Covid, porque a diferença de consumo foi muito alta. E também foi a única família com placas solares fotovoltaicas. Então, pode ser que tenha acontecido alguma coisa assim, de, por exemplo, no início, aquele pensamento de gera minha própria energia, podemos gastar, né? E depois, com o tempo, foi sendo regulado novamente, conforme os seus hábitos normais, ou tendo algum cuidado maior, né? E dentre as outras famílias, então, as que eu classifiquei como pouco satisfatório foi que teve uma diferença mínima, ou teve até um resultado negativo, mas algumas ações positivas. Satisfatório foi aquela família da classe da família C, né? Que eu citei que teve uma mudança muito positiva. As famílias B, E e H tiveram uma certa influência, pois tiveram algumas respostas diferentes, né? Ou teve uma redução de consumo em alguns meses, só que no geral não teve constância. E a família I foi desconsiderada porque ela respondeu no questionário final que não entendeu a planilha e também não questionou. Com relação, então, às sugestões das famílias, né? Eu questionei o que elas achariam que poderia ter sido feito diferente, né? Para que a diferença do consumo delas fosse realmente efetivo. Apenas 3, né, das 13 famílias restantes indicaram que não seria necessário nada adicional. As demais ainda indicaram que seria necessário algo como acompanhamento periódico, simulado das dicas com payback, um aplicativo com lembrete, uma explicação mais personalizada, coisas do tipo. Então, por fim, para a gente fechar nas conclusões, né, eu gostaria de começar falando do impacto da pandemia da Covid-19 realmente, porque muitas pessoas, a gente ficou, né, em isolamento muito tempo, muitas pessoas ainda fizeram home office, tendenciando o consumo inicial naquele primeiro período, né, do projeto ser bem mais alto. A influência do conhecimento sobre o tema, né, que isso começa desde a escolha dos eletrodomésticos para residências, tu sabe, se tu conhece o IMED, se tu conhece o Procel, tu já vai fazer uma escolha um pouco mais cuidadosa, a atenção prévia já aos hábitos de consumo e também a facilidade de entendimento das pessoas, que por mais que ela não conheça alguma dica, ela vai ter uma certa facilidade a mais na hora de receber essa nova informação. Com relação às análises específicas, né, a partir daquela gráfico lá de oportunidade de melhoria, a gente viu que todas têm oportunidade de melhoria, mas isso depende muito da sua rotina, depende muito das diferenças de gerações na casa, que uma casa que tem um adolescente e uma criança é bem diferente de uma residência que tem apenas 2 adultos que são os responsáveis pelo pagamento da fatura, né? Também a dificuldade de entendimento das pessoas com relação à informação que é passada, como, por exemplo, de idosos, né? Eles realmente vão precisar de um auxílio a mais. A relação também enquadramento das classificações de consumo. Isso aqui foi uma coisa muito drástica, assim, na questão da falta de padrão. Isso, para mim, está diretamente vinculado à interpretação da fatura. O que acontece? Com aquilo ali, a gente pode perceber que as pessoas, na verdade, não classificam não classificaram seu consumo, né, com base no que elas efetivamente consumiram, mas sim no quanto que elas acham que seria bom para elas pagarem de fatura. Isso se salienta bem, assim, porque teve um tempo, uns meses atrás, ali, principalmente no período lá do ano passado, antes a gente viveu uma crise hídrica aqui no Brasil. Então a bandeira ela estava como vermelha e ainda tinha adicional da crise hídrica. Então isso fez, mesmo que a gente estivesse consumindo menos que hoje, fez o valor da fatura ir lá em cima. Então as pessoas mais julgaram realmente o seu consumo com base no que eles sentiam que era o preço a pagar, né? Então essa diferença de maneira tarifária é muito significativa. E também a questão do pensamento a curto prazo, que quando vê as pessoas responderam com base na última fatura que pagaram e não fazendo, por exemplo, compreendendo tudo que consumiram ao longo daquele ano, né? Também a influência da planilha de dicas, que foram 6 famílias foram influenciadas, que representa 46%. Todas elas pertenceram ao grupo leigo, porém nenhuma delas teve constância. Com isso, então, a gente vê
que a divulgação do conhecimento apenas sem nenhuma outra ação tende a ser inefetiva na maioria das vezes, e para comprovar isso, né, para ajudar nessa afirmação, a gente pode ressaltar que 10 famílias apontaram a necessidade de ações adicionais, o que representa 10%, ou seja, mesmo as famílias que foram influenciadas positivamente queriam alguma coisa a mais. E também, né, a importância do apoio às famílias, entender a dificuldade de cada uma, entender a rotina, explicar, mostrar como que as coisas podem ser feitas diferente. Por fim, então, como sugestão para trabalhos futuros, eu sugeriria para fazer algo relacionado com o que as famílias pediram, né? Ou seja, realizar um acompanhamento periódico, daí isso poderia ser definido com cada família o quanto, né, de qual seria a periodicidade. Um simulado do impacto das dicas com a aplicação do payback quando aplicado, como, por exemplo, troca de geladeira. Uma análise precisa junto ao consumo das famílias para entender a rotina delas e ver o que realmente se aplica como oportunidade de melhoria. E, por fim, uma explicação personalizada das dicas e informações ao grupo leigo, para não deixar dúvida nenhuma. Era isso, então, gente. Muito obrigada. Obrigado, Natália. Acabei não te avisando ali nos 5 minutos, porque eu vi que estava bem certinho ali no. Já estava indo para os finalmente, né? Completaste aí dentro do tempo. Então tá. Obrigado aí pela tua apresentação. Vamos passar então agora já a palavra para a banca. Eu tenho aqui na ordem que foi divulgado o professor Maicon primeiro. Vamos seguir essa ordem. Os professores têm alguma preferência? Tranquilo, Vinícius. Pode Pode ser ser, assim, então, então. Bem tranquilo. com a palavra do professor Maicon, então. Tá bem. Então tá, primeiramente, então, agradeço aí, né, a Natália, pelo convite, o Vinícius, né? Também fico feliz de ter feito parte desse trabalho, né? A gente vai vendo os trabalhos aqui, eu fui lendo, digo, opa, eu acho que eu tenho a ver com isso aqui também. Aí depois eu comecei a me identificar, né? Quem eu era, né? Então, Gostou do teu nome, Sor? Gostei. Eu não sei porque ficou em segundo, né? Porque ficou beta, né? Mas, opa, não posso divulgar isso, né? Me senti invadido na minha intimidade com o teu trabalho. Mas, mas enfim, tchê, gostei bastante do teu trabalho aqui, né? Eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho essa dimensão, ou aumentar essa dimensão de trabalhos, né? Às vezes um trabalho sobre eficiência, ele tem um trabalho de eficiência que resulta, por exemplo, né, no que tu está fazendo, né, um blog, seja lá como chama essas coisas de jovem que tu está fazendo, de repente tu vai ficar milionário com isso, né? Ele pode ter um efeito muito mais importante, né, na sociedade do que a própria escovação de bit final lá, que seria, né, trabalhar com alguma coisa de eficiência energética na área lá de aumentar fator de potência, o rendimento de um motor. Então, beleza, eu acho que isso é bem importante. Nossos TCCs estão se abrindo a isso, né, devagarinho. Então, primeiro ponto seria esse. Então, um assunto, né, muito interessante. O segundo ponto, né, aquele do preguiçoso, né, Natália? Tamanho excelente, né? Quando tu abre assim, meu Deus, quantas páginas, apêndices, né, que são relevantes também, até tem um comentáriozinho sobre isso. Mas um tamanho curto ali que o Vinícius tem conseguido fazer nos TCCs, né, que eu não tenho conseguido ainda, mas estou aprendendo com ele, né, para deixar mais enxuto, né? Então, também um ponto positivo. Só comentando aqui sobre o teu trabalho e o tempo, Natália, que time perfeito, né? Tu fez um trabalho sobre eficiência energética dentro da maior crise hídrica da história do país e da maior pandemia do planeta, né, em tempos modernos. Olha né, que coisa interessante na hora de fazer uma análise, né, de consumo, de perfil das pessoas, de comportamento, né? Então, realmente, o desafio ficou bem maior, né? Então, eu quero te dar os parabéns duplamente por isso também, né? Que não é fácil extrair critérios, né, condições. Eu acho que daí isso pode ter uma evolução até no futuro, né? Dentro de cenários tão, enfim, diferentes, né? E isso a gente vive muito, né? Eu e o Vinícius, a gente está num projeto que está pegando firme nessa questão da crise hídrica, né? Está nos matando na questão de histórico, né? E a gente tem que realmente fazer essa ponderação. Só um pouquinho. A minha máquina começou a funcionar aqui, já vou desligar. Eu não escuto nada que eu estou falando, tá?
Depois disso, tem uma questão bastante interessante, né? Ali passando por tudo que a gente comentou aqui, né? Indo passo a passo, né? Então, agradecimento aqui, tu tem bastante gratidão a muita gente, né? Bacana, eu gosto de ver isso, né? Gratidão para mim é igual o caráter, e tu passaste, né? Um bom tempo fazendo isso. O resumo é ótimo, né? E apresenta resultados também. Então, eu acho que tá bacana. Só um negocinho ali que eu trocaria. Eficiência vem se tornando algo, né, que está sendo estudado, né? Na verdade, já é estudado há bom tempo. Eu trocaria só esse adjetivo ali, mas nada de mais crítico, tá? Na introdução, aquilo de sempre. Assim, eu acho que o teu trabalho tem umas questões diferentes, né, de trabalhos mais voltados assim à questão técnica, né? Mas algumas coisas não mudam. Tipo, na introdução aqui, eu deixaria escancarado a questão dos objetivos. Tá? Eu acho que isso fez falta, né? E tu poderia colocar ali realmente os objetivos de forma separada. Quebrado no texto ali, né? 1.1. Não precisa ser aquelas introduções, né? Com 1.2, 3, 4, 5, 6, né? Mas eu acho que o objetivo aqui seria interessante. Até rascunhei aqui algumas coisas, né? Na falta de poder te cobrar depois na conclusão, né? Até botei aqui que mensurar, né, de forma prática a relação do conhecimento versus consumo, né? Objetivo mais específico, né? Realizar questionário com questões básicas de consumo, obter o padrão de consumo através de fator de energia, comparar consumo antes e depois, enfim. Eu coloquei ali, pode escolher uns, né? Aí tem a vantagem, de repente, lá na conclusão, ao responder eles, tu pode escolher o que tu defendeu no trabalho aqui, tá? Mas eu acho que é legal tu colocar o leitor nessa condição já de saber, de forma explícita, né? Que é qual é o teu objetivo principal e quais os que tu fez, né? Como tu fez para atingir esse objetivo principal ali com os específicos, tá? Então essa sugestão eu deixaria para ti aqui, certo? Ali tem só uma questãozinha do tempo verbal ali, que de repente, né? Mas enfim, fica aqui para ti também, será distribuído, né? Ou substituir, né? Distribui, para não, tu já fez o trabalho, então não é uma questão futura. A fundamentação teórica, né? Passando já para a fundamentação aqui, ela é muito boa, né? Ela tem todo um fundamento, né? De leis, né? Equipamentos, as ações, né? Na questão de formatação, tem as frases escolas ali, né, para puxar um assunto em outro, de um subcapítulo para outro, né? Elementos visuais são comentados, né? A formatação é muito boa, né? Tem muitos subcapítulos e o teu trabalho tem que ser assim mesmo. Eu não tenho nada contra, né? Eu sou até criticado porque eu boto, né, ponto 1, 2, 3, né, ponto 50, né? Mas no teu trabalho realmente não tem como cortar isso, são muitos itens, né? Então eu achei bacana. Até pode, mas enfim, não tem problema, tá? Nas questões lá do item 2.2 do teu trabalho, eu ia sugerir só tu acrescentar ali na revisão, a menos que eu tenha me passado, mas eu acho que não, tu tentar implementar ali a normativa 9.991, aquela de 2000 lá, que a gente, enfim, comenta lá em legislação, que deu aquela possibilidade de tu ter investimento das concessionárias de energia, né, tanto em eficiência energética quanto em projetos de P&D, tá? E se tu lembrar, assim, o começo dessa história toda, assim, de selo, né, de troca de geladeira, aquele negócio que fica mais no nosso coração, na nossa mente, foi muito disso aí, né? Então, assim, ninguém, né, as funcionárias não acordaram de manhã e disseram, bah, eu acho que eu vou melhorar a eficiência energética do país, né? Vou trocar umas geladeiras por aí. Não, né? É uma questão de lei e tinha aí um percentual bastante interessante, ainda tem, até o final do ano, agora, dia 31, né? Tem meio a meio, né? Meio P&D e meio eficiência energética. E para os funcionários, de certa forma, ficar um pouquinho até mais fácil, né? Tu investir em eficiência energética, trocando geladeira, do que tu necessariamente ficar cuidando de P&D, né? Então, também teve isso. E agora até 2023 vai mudar, né? Vai voltar a ser um pouquinho mais pesado o investimento em P&D e um pouco menos em eficiência energética, né? Então eu colocaria isso, tá? Depois está aqui para ti a lei direitinho, né? Só para tu poder, de repente, né, como sugestão, acrescentar, já que tu passou por tanta coisa, né? E bem completinha a revisão. Essa aí é importante no nosso país e acho que ficou, tá? Depois estudo sobre efeito energético, né? Eu estudo ali tipo uma revisão que tu fez, né, de trabalhos correlatos, achei legal isso, né? Eu tentaria botar mais uma ali ou duas com a data de 21, 22, certo? Para dar um... Mas o problema é que tem pouquíssimo
trabalho nessa área. Eu procurei, olha, eu procurei bastante. Posso ter procurado errado, mas eu procurei bastante. E assim, ó, encontrei pouquíssima coisa, sabe? Tá. Então, Não, aí realmente, tudo bem. Não, tudo certo. Eu imaginei que tu tinha procurado, né? Porque tu me procurou muitas vezes também por causa do trabalho aqui, né? Por causa das minhas contas, na verdade, né? Eu sei que tu não desiste fácil dessas coisas. Então, eu acho que tá tudo bem. Se não achar, tá certo. Não, tá bem feita a revisão. E ali tem o Murishita, né? 2011, que tu citou. E ele fez a previsão para 2020, 2030. Isso que não é pegadinha, então vou te dizer o que tá aqui, né? Não tem que lembrar do Murishita lá da tua revisão, tá? Só que ele fez 2011 uma previsão 2020, 2030, né? É só uma questão assim, será que ele não fez nenhum apontamento depois disso, né? Então ele fez uma previsão de redução lá de eficiência energética, né? De repente dá uma procuradinha por ele, ver se não tem algo do de 2018 ali, que ele, né, reformulou os dados dele, né? Alguma coisa do tipo, tá? Mas fora isso, né, assim, de forma geral, acrescentar essa partezinha aqui da eficiência, né, da 9.991 é golaço, né? Então, acho que estaria legal. Metodologia, então, de novo, né, aqui uma questão constante minha, né? Eu acho que tem que ter o fluxograma. Tua apresentação nos encheu de fluxograma, né? Inclusive, né, acho que foi lindo isso, né? Me enche de alegria quando eu vejo muitos fluxogramas. Eu acho que tu pode tirar um aqui até. Rascunhei um para ti aqui, não de fluxo, mas botei as etapas ali. Foi mais ou menos o que tu colocou também na apresentação do teu trabalho, né? Então, o pode. grande problema, se for do trabalho da Hum, energia, é a questão da quantidade de página. Eu até conversei com o Sorvini, ele disse que não daria para colocar ó, o fluxo nos apêndices, né? uhum. E o meu trabalho já deu ali nas 30 páginas. Não sei se eu conseguiria colocar mais alguma coisa, só Tá. se Aí, tirasse outros. aí tu vê com ele, mas isso aí pode ser uma questão pessoal do professor Vinícius comigo e meus fluxos, entendeu? Tem que ver o que tô, tô brincando, tá? Mas é importante, né? Vamos ver se a gente consegue. Então, tira o que eu te sugeri, tira mais algumas coisas, né? Coloca o fluxo, né? Acho que tá legal, tá? Então é bacana, né? Ele puxa também ali os apêndices direitinho, né? E aí até te sugerir uma outras coisas aqui que agora eu entendo, né? Que é a questão também do tamanho, né? Quando tu chama apêndice, tu chama basicamente só o apêndice, meio que o título dele, né? Poderia botar uma explicaçãozinha ali, né? Tipo assim, apêndice 12, trata questionários referentes a comparativos de informação sobre autoavaliação do consumo. Duas frases ali, mas de repente a partida tá apertado essas duas frases, tá? Começa a entender isso. Para tu não, apêndice 12, vai lá e vê, viu? Quer ver, vê, né? Eu não vou te dizer o que tem aqui, entende? Eu acho que poderia ser melhor, mas aí tu vê o que tu consegue fazer dentro das partes que tu tem aqui, tá? Muito bem. Tem uma questão de afirmação lá, né? Também como fator foram buscados grupos familiares cuja rotina tem sido pouco alterada devido à pandemia. Beleza. Tá, então acho que aqui ficou interessante e o cliente beta aqui, né? O pesquisado beta não se enquadra nisso aqui, tá? E de fato acho que não, que tu te vacinou legal, que é família, né? A princípio a gente não tem nenhum vínculo, né? Mas aqui em casa a nossa rotina mudou 500%. A gente não se deu o direito de pegar Covid, né? Podendo estar trabalhando em casa. Então a gente veio para casa mesmo. Todo o consumo veio para cá. Então, como eu te disse, né? O time do teu trabalho foi perfeito, né? No meio da pandemia, logo depois da crise energética, foi lindo. Mas, então, se eu sou ali do grupo geral, né? Eu tô falando só da família, se é só da família, beleza, né? Se não, é uma afirmação que para nós, por exemplo, né? Para nós, o beta, né? Não se enquadra muito, tá? Só tomar um cuidadinho com isso aí, tá? Muito bem. Resultados, gostei bastante. Nossa, aqueles gráficos lá eu achei bem interessantes, assim, bem bonitos, né? Você tirou isso assim, você fez isso da cabeça, aqueles gráficos estão. Uhum. É que eu adoro Excel. Ficou muito, E muito bom. daí eu cheguei assim pro professor, professor, eu fiz uns gráficos trimassa, olha só. Ele, ficou bonito mesmo. Deu, então vai ser isso aí. É isso aí, não. Eu pensei que o Vinícius ia dizer, não, não, gráfico é só dois eixos e acabou, né? Não faz, né? Não, mas é isso aí, ficou bom demais, tá? Gostei também. Gostei que tu falou da GD lá na beta, né? Isso é uma questão que eu ia, né, te perguntar. Em momento nenhum tu fez. E aí tu já no começo também já vacinou aqui legal na única pergunta que eu tinha para ti, né? Que eu acho que o pensamento de colocar a questão da GD junto, né? Por aquilo que tu falou, né? A questão do cara relaxar mesmo
E a questão que, por exemplo, na família Beta, né, tudo que tinha aqui, né, ainda mais com carvão a R$ 30, por exemplo, né, tudo que tinha possibilidade de virar a fonte, né, de energia elétrica, aqui foi transformado, né? Não tem, né? Eu tenho um cunhado meu que, inclusive, tirou lá a questão do gás, né, botou chuveiro elétrico de novo, né, um radicalismo mais extremo, né? Então, assim, o aumento de consumo também está por aí, né? E é claro, mas aí seria um outro trabalho na questão de pegar, né, de pegar mais esse tipo de perfil. Mas eu acho que poderia, né, dentro do teu trabalho ainda, isso é uma questão assim, né? É uma pergunta que tu pensou, e eu vi que tu pensou agora, porque tu falou isso no começo, né? A questão de solar térmica e a questão da AGD são questões bem importantes agora quando se fala ali da questão de eficiência e comportamento, né? Então, talvez o ponto, né, que esse teu trabalho poderia falar um pouquinho mais, né, seria esses dois pontos. Tu não fez Essa. nenhuma ação a isso, né, com relação a isso. Não, é que era justamente assim, porque como a nossa proposta era fazer a divulgação, né? A maior parte realmente para o grupo leigo. E daí a proposta era fazer só uma cartilha de dicas, sabe? Só realmente passar uma informação de maneira simples e daí ver o que as pessoas fariam com isso. Eu acho que se fosse falar da parte de fotovoltaica e da parte de solar térmica, ia demandar, tipo, um entendimento maior das pessoas, sabe? Tipo, se fosse, por exemplo, um estudo só para as pessoas que já tivessem um conhecimento prévio, aí ok, sabe? Mas agora, como envolvia realmente o grupo leigo e era só era para ser só algo teórico e simples, eu acho que daí não caberia. Ia ficar, tipo, muito discrepante, assim, do resto, sabe? Eu, pelo menos, enxerguei muito dessa parte, por isso que eu não... A minha proposta não era envolver essas duas partes juntas. Sim. O Vinícius apareceu, quer dizer que eu já estourei meu tempo, né, mas eu queria só dar uma dica para ti também, assim, na evolução desse teu trabalho, né, que pelo jeito vai continuar e tomara que dê certo aí para ti, né, na questão de passar essa informação adiante, né? A família Beta, quando botou o solar, trocou toda a fiação, entende? E aí eu me dei conta de uma coisa, né? Eu acho que as conclusões tuas ali sobre cada uma das famílias, né, também poderiam ter um pouco mais, assim, de conhecimento, né? Um pouco mais, tentar ser mais invasiva, né? A questão de aconteceu alguma coisa, tu comprou mais equipamentos, né? Eu acho que tu fez isso na família, né? Talvez não fez com beta com alfa, né? Tipo, essa informação, eu troquei os fios. Isso aqui certamente me deu uma redução, né? 20 anos de fiação aqui, deu uma redução que também pode ser considerada depois das tuas análises, tá? Mas é uma questão realmente de evoluir para a continuação do teu trabalho, tá? Então, mas enfim, gostei dos resultados, não tenho mais tempo aqui, o resto está aqui contigo, tá? E sobre conclusão, né? Beleza, tu passou por tudo, né? A planilha 7 lá do resultado já é uma conclusão bastante interessante, né? E eu acho que aí eu só separaria o 5.1 ali de alguns trabalhos futuros que tu fez aqui na tua apresentação e que poderia colocar ali um pouquinho mais, né, de detalhamento, não deixar só que o pessoal sugeriu foi isso, né? Não botar ali o que tu acha que poderia também ser a sugestão de trabalhos futuros, né? Por exemplo, aumentar ali o número de entrevistados, explorar isso para uma cidade, para uma região, ver quanto isso tem de impacto financeiro, quanto isso tem de impacto lá de megawatts, né, de utilização lá de potência instalada, por exemplo, né? Então, são pensamentos futuros que o trabalho pode agredir aí. Mas, no geral, muito, muito bom. O que tem aqui eu passo para o Vinícius, né? E no mais, só te parabenizar e realmente o que foi feito foi muito interessante, numa época que não foi lá muito das melhores, né, para esse tipo de trabalho, tá? Então, agradeço novamente o convite, depois eu passo as informações, tá? Parabéns, Natália. Obrigada, senhor. Eu só queria que o trabalho de eficiência energética não fosse limitado a 30 páginas. Quantas vezes eu falei isso pro Sor, assim, que angústia. A gente não, a gente acha muito bom, assim, viu? É verdade. Se quebra quem está fazendo. Mas beleza, muito obrigado aí pela contribuição, professor Mike. Vamos passar a palavra então para o professor João Alegari. Pessoal, então, boa tarde. Obrigado pelo convite de participar da banca da Natália, professor Vinícius, Natália. Tá? Então, gostei muito do teu trabalho, Natália. Então, vou falar um pouquinho da tua apresentação, depois do teu texto aqui. É o que vai ficar também para os demais colegas, né? Então, primeiro, a tua apresentação foi muito, muito segura no que tu apresentou aqui. Então, parabéns.
O teu resumo do slide 4 ali também ficou muito legal, tuas referências bibliográficas que tu utilizou durante o teu trabalho, então tu conseguiu sintetizar numa lâmina, né? Então, o pessoal da energia é bom também sintetizar, né? Porque tem que fazer em 30 páginas no TCC, né? Então, vocês são craques nisso, nesse ponto. E só para poder abrir um pouquinho mais, né? Outros cursos também, né, poderão, né, desenvolver o seu trabalho final nesse mesmo formato. Então, agora, com os currículos novos da elétrica, computação, né, todos esses mesmo vão poder fazer nesse formato de 30 páginas. Não vai ficar só na energia, mas todos os demais agora também migrarão para esse mesmo formato, né? Se assim requerer, porque agora tanto é possível fazer no formato tradicional quanto no formato de artigo. Então, o aluno vai poder agora escolher nesse novo currículo, até a pessoa da energia também. A pessoa da energia também vai poder escolher entre o formato artigo ou o formato tradicional. Aí, o tradicional, daqui a pouco, 50 páginas, né? Daqui a pouco pode ser pode ser uma solução para determinados assuntos, né? Que compactar demais talvez seja complexo. Aí também tem essa possibilidade, né, de muita coisa ela ser jogada também para os apêndices, né? Então, o apêndice é uma etapa que o aluno desenvolve, mas aí muita coisa pode ser colocada também para lá. Tá? Então, a tua apresentação ficou muito boa, tá? Tu estava segura com o que tu apresentou aqui, tá? Então, é um ponto muito positivo, tá? Com relação ao texto, né, ao TCC, vai ficar agora para os colegas, né? Então, o quadro 2, teus gráficos ficaram excelentes, né? A ponto de a gente pensar assim, né? Não nessas 15 famílias, né? Mas o que a gente poderia ainda fazer a nível de comunidade, né? De plantar essa semente a alunos de ensino fundamental e médio, que é lá que começa essa parte de conscientizar, né? A gente sabe que tem escolas que já fazem isso, né? Já é até mesmo currículo, né? Essa parte de economia, tá? Então, educação financeira, tá? E entre os assuntos abordados, em poucas escolas tem essa parte de educação financeira. E daqui a pouco isso a gente teria que expandir, partir mesmo daqui a pouco da própria instituição, né? De a gente fazer visitas às escolas, né? Fazer uma palestra, né? E aí esse material aqui pode servir também como sendo um meio muito mais rápido, a gente poder chegar lá com esse material já praticamente pronto, né? E a gente resumir ainda mais para poder então a gente apresentar em questão de minutos, né? Para essa gurizada, e essa gurizada é o que realmente vai voltar para casa para poder mostrar para o pai e para a mãe o como reduzir esse consumo, tá? A tua apresentação também muito boa, né, com relação ao que tu colocou no texto, tá? Tem poucos pontos a serem ajustados em relação à parte de português. Eu marquei aqui uns pontos aqui, tá? Depois eu te passo a versão em PDF para ti, professor Vinícius, tá? Que a gente tem aquela versão pós-banca até o dia 7 de dezembro, né? Então depois a gente envia para poder fazer os ajustes, tá? Com relação aos tópicos abordados, né? Então, tu abordou aqui muitos tópicos aqui de realmente procurar eficiência energética aqui em tudo que tem a nível residencial, né? Climatização, geradores, banho, lavanderia, os outros equipamentos, né? De ter, então, uma dica, uma informação para o leigo, até mesmo para quem já entende um pouco mais da área, né? E aí depois fazer esse monitoramento entre o antes e o depois, tá? Temas relacionados também, aquilo que foi comentado agora com o professor Michael, né? Tu citou ali alguns trabalhos relacionados, mas tu tenha procurado, tu justificou agora que também não encontrou outros para poder citar no trabalho, mas tem a citação de trabalhos relacionados, tá? Lá na metodologia, agora falando um pouquinho mais também do texto, né? Tem essa alteração do verbo, né? Então, a metodologia como é TC1, né? Então, tá ainda no futuro, né? Agora tu passa para o presente passado, né? Então, do serão para o foi, para o foram, né? Então, também tem anotações com relação a esse ponto, tá? E também identifiquei o professor Maicon, né? No beta ali, então já sabia que o beta era o professor Maicon, tá? Também já sei quem eu sou, acho que o Maicon também sabe quem eu sou ali, né, Maicon? Sem dúvida, João. A gente Pois foi é. invadido nossa privacidade. Pois é, a Coisa, gente, né? a gente ficou sabendo se precisar dar Mas eu nomes, dei né? uns nomes legais ali, eu escutei os nomes tudo, botei assim como alfa, beta, gama, tipo, trimassa. Então ficou muito legal. Deixa eu falar um pouquinho aqui com relação ao beta, né? Aquilo que o professor Mike também comentou, né? Principalmente assim, ó, o que aconteceu com o consumo dele é uma possibilidade, né? Depois tu coloca o sistema fotovoltaico, né? Tu não consegue enxergar parte do consumo, né? Porque tu vai consumindo, ao mesmo tempo tu vai gerando e o medidor não indica isso. Então, se tu consumiu durante o dia lá 50 kWh, né? 30, né? E tu produziu isso aí, não vai aparecer no medidor. Então,
tu consumiu e consumiu e gerou, não aparece, então fica meio que sem aparecer. Tá? Tu consegue ver isso aí daqui a pouco fazendo o cálculo, né? O quanto que a concessionária te mostrou que tu tem de geração própria, né? Em relação ao aplicativo do sistema fotovoltaico, tu faz um cálculo mais ou menos de quanto que tu realmente consumiu sem aparecer pelo medidor. Tá? Então, daqui a pouco ali, era 120, foi para 90. Caiu, daqui a pouco não, daqui a pouco teve o consumo ainda, né, mas ele não apareceu porque a geração fez uma pela outra. Tá? E aí o medidor não consegue identificar esse ponto. Né? Consegue identificar quando tu tem consumo e não tem geração, de noite, por exemplo. Tu consome ali e o medidor vai marcar, que não tem geração. Então, esse é um ponto daqui a pouco que pode explicar alguma coisa também com relação a esse caso dos sistemas fotovoltaicos, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que é isso aí, Natália. O teu trabalho está muito bom, está muito bem escrito, tá? Agora penso realmente de ter uma continuação, não só a nível de outros trabalhos da área, né? Porque realmente temos que ter uma continuação desse assunto, mas também a gente plantar uma semente, né? A partir dos nossos cursos aqui nas escolas, né? Daqui a pouco até verificar em que escolas que realmente tem esse tipo de assunto sendo abordado, e a gente, de certa forma, também dá um apoio, né, para poder isso aí ser um assunto bem mais difundido dentro das escolas. Tá bom? Inclusive, às vezes pode ser que não tenha a própria escola, digamos assim, não aborde, mas tem a questão dos programas da concessionária, né? Por exemplo, RGE nas escolas, CPFL nas escolas, não lembro exatamente o nome agora exato, mas isso também, quando ver uma coisa que poderia fazer legal, de fazer um estudo do impacto das famílias, das crianças que estão nessas escolas, algo nesse sentido. Olha, que podemos até escrever um projeto com relação a esse ponto. E três partes: a universidade, a concessionária e mais as escolas, mas poder público ou até mesmo privado. Então, parabéns pelo trabalho e eu paro por aqui. Muito obrigado, professor João, pela contribuição. Bom, então agora, Natália e demais colegas aí que estão nos acompanhando, a gente vai sair aqui da sala da banca e vai ali para a sala de avaliação, deliberar a tua nota, então peço que aguardem aí alguns minutos. E aí, Natália, parabéns pela apresentação. Obrigada. Agora já dá para respirar. Muito bom, muito bom. Obrigada. Derreteu, amiga. Foi muito bom. Parabéns. Obrigada. Já deu bom, já deu bom.
Natália, estamos de volta. Tá por Oi. aí? Tô aqui. Então, tá. Professor João também já tá por aí, professor Mike também. Então, podemos te dar aí a notícia, né? Respirar fundo aqui, fazer um suspense. Ai, só pelo amor de Deus. A Natália é bem tranquila, viu, professores? Vocês conhecem ela aí, né? Então ela não se abala, assim, por... Eu sei, ela foi suspense, armada a pegar né? meus dados lá. Ela foi lá e falou, tu me dá os dados ou então a tua vida acabou hoje. Ela falou pra mim, ela é Ai, bem que calma. horror, Bem sorte. Mas, Natália, então eu tenho o prazer de dizer que tu tá aprovada, tá? E estás aprovada com distinção no teu trabalho de conclusão. Parabéns. 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 Parece que foi uma certa surpresa, né? Mas tá bom. Gente, eu nunca imaginei isso. Ser aprovado com distinção Respira. no tema que eu mais, assim, ó, amei na faculdade, assim. Falei pro professor, eu sou completamente amado, eu sou apaixonada por eficiência energética. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Coisa boa. Não, olha só, né? Tu fez um trabalho de vários anos, né? De muitas famílias, muito trabalho, imagina, né? Não tem surpresa nenhuma. E o trabalho tá excelente, né? Então, Nossa, quantas vezes eu falei pro professor, eu tô achando que o trabalho tá muito superficial, isso tá fraco, e ele, não, mas é assim, pode ficar tranquilo, e eu, ai, meu Deus. a gente pode revisar lá, Natália, se quiser, a gente pode voltar ali, né, Vinícius? Não, Vamos lá, outra sala de novo. não, tá aí, Temos tá tempo, ótimo, temos tá tempo. ótimo, tá ótimo. Não, tá aí, ó, tá quase na hora do próximo jogo da Copa, ó, a gente tem que sair. Natália, então, parabéns, viu, para ti. Aproveita aí para tirar um print, uma foto, registrar o momento aí, né? Vamos lá, Eu deixa eu sempre botar... relembro aí, porque o aluno tão nervoso acaba esquecendo, né? Sim, deixa eu ver se eu consigo colocar pra... Ah, não dá pra colocar pra eu aparecer junto embaixo, né? Deixa eu ver. Acho que eu não consigo colocar pra aparecer todo mundo junto. Tá, eu vou tirar uma fotinha então. Cadê o print? Tá todo mundo sorrindo? Ah, peraí, deixa eu botar só Os pra aí tela, também porque eu não tiram, ativei né? meu Windows e Isso. tá, senão vai ficar a mensagem de ativar o Windows. Agora sim. Deixa eu ver como é que ficou. Deixa eu botar no Paintzinho aqui, porque o Paint é vida. Melhor nem ver como ficou, porque não ficou bom. Assim, pelo menos da minha parte, eu tenho certeza que... Ai, Mas... só que horror. Não, mas é sempre assim. Eu não sei por que eu fico gordo nas fotos, eu não fico bem. Não sei o que Ai, acontece. A câmera engorda, Marco, um pouquinho. Deve ser, né? Só pode ser. Vamos tirar mais uma, Isso. vamos tirar mais uma. Viu? Vamos. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Agora sim, todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Meu coração não vai aguentar. Então tá, Natália, respire e comemora, tá? Aí em seguida os professores vão mandar ali aquelas correçõezinhas que eles Sim. falaram durante a tua apresentação, tá? E aí Vou a gente deixar. vai conversando agora nos próximos dias, tá? Inclusive, Deixar bem professor, redondinho aí para publicação. eu abri aqui o coisa, eu falei sobre o programa de 1%, de 1% das concessionárias, mas eu esqueci de colocar a norma. Agora eu vou Então ajustar. tá bom. Por isso que eu me passei. Beleza, então. Tá bom, Natália. Então Parabéns. tá, Até gente, mais. muito Então tá. obrigada. Grande abraço. Pessoal, Valeu. Tchau. até Beijo, mais. obrigado, professor Tchau, Maio, tchau. professor João. Obrigada, professores. Obrigada, Nada. pessoal que assistiu o trabalho junto.